Guerra Mundial de 1939 a 1945 tinha sido muito mais cruel que sua predecessora 25 anos antes. Dos aproximadamente 55 milhões que perderam suas vidas, 2/3 eram civis. Assim, a necessidade de evitar conflitos armados entre as nações no futuro era muito mais premente do que tinha sido em novembro de 1918. Na verdade, as reuniões no pós-guerra imediato das forças de ocupação da Alemanha mostraram que os russos estavam se tornando incrivelmente não cooperativos. Um dos primeiros a perceber a crescente seriedade da situação da Europa no pós-guerra foi o antigo líder britânico Winston Churchill, que no início de 1946 fez uma série de conferências nos Estados Unidos. No discurso para uma plateia, na maioria estudantes, em Fulton, no Missouri, em 5 de março, fez esta afirmação: de Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu por sobre o continente. Cortina de ferro imediatamente se tornou parte da língua inglesa. O pior viria em junho de 1946, quando os russos forçaram os aliados ocidentais a concordar em impedir o movimento dos alemães de sua zona para o oeste. Havia, entretanto, poucas indicações de que a União Soviética estava dando um passo significativo no sentido de reduzir sua vasta máquina militar dos tempos de guerra. Havia também sinais de uma política soviética para expandir o comunismo dentro da Europa. As nações do leste da Europa, que haviam sido todas libertadas pela Rússia, não tinham permissão de fazer eleições verdadeiramente democráticas durante os primeiros 2 anos de paz. O resultado foi que governos comunistas assumiram o poder na Albânia, Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária. Em março de 1947, o presidente Truman, num discurso ao Congresso americano, anunciou uma nova política para enfrentar a situação cada vez pior. Os Estados Unidos dariam ajuda econômica e militar a qualquer nação ameaçada por outro país. Os primeiros beneficiados foram a Grécia e a Turquia. A doutrina Truman seria a pedra fundamental da política externa americana pelos próximos 20 anos ou mais. Em 24 de junho de 1948, os russos, sem avisar, fecharam todas as ligações terrestres, ferroviárias e fluviais das zonas aliadas na Alemanha Ocidental para Berlim. Isso significava que não só Berlim Ocidental estava isolada do mundo exterior, mas seus habitantes enfrentariam a fome. Finalmente, em 5 de maio de 1949, os russos, que não acreditaram que a ponte aérea pudesse ser mantida, reconheceram sua derrota e reabriram as ligações terrestres do oeste com a cidade. A verdade é que a maioria dos americanos acreditava que havia outras maneiras de garantir a segurança ocidental. Uma delas era através do poderio aéreo, especialmente os novos bombardeiros, como este possante B-36. Outra era a bomba atômica, que no final de 1948 somente os americanos ainda possuíam, e que tinha demonstrado seu impressionante poder destruidor em agosto de 1945 contra o Japão. Consequentemente, uma nova organização de defesa teve início em abril de 1949. Era a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, OTAN, cujos 12 signatários iniciais foram Estados Unidos, Canadá e os países da Europa Ocidental, incluindo Noruega, Dinamarca, Islândia, Itália e Portugal. Mas em 29 de agosto de 1949, os russos realizaram com sucesso um teste com uma bomba atômica. Isso significava que a Guerra Fria agora tomaria uma nova e assustadora dimensão. Em 1º de novembro de 1952, os Estados Unidos explodiram sua bomba de hidrogênio no atol de Eniwetok, no Pacífico.
seu poder destrutivo era muitas vezes maior do que o das bombas usadas contra o Japão em 1945. Mas o poderio militar convencional não era ignorado, com as forças militares soviéticas permanecendo fortes no leste da Europa. Em 1954, Khrushchev declarou a Alemanha Oriental um estado independente. O veterano comunista Walter Ulbricht se tornou líder da República Democrática da Alemanha. No ano seguinte, a Alemanha Ocidental também alcançou sua total independência no comando do chanceler Konrad Adenauer, como República Federal da Alemanha, e também se tornou membro da OTAN. As tropas alemãs juntaram-se aos seus aliados da OTAN em defesa de sua nova república, enquanto Moscou, em retaliação, formou o Pacto de Varsóvia, com todos os países comunistas. A criação do Pacto de Varsóvia formalizou os dois campos armados na Europa. Com a OTAN agora fortalecida pela inclusão da Alemanha Ocidental, da Turquia e da Grécia, que se filiou em 1952. A fronteira interna da Alemanha, que agora consistia de cercas de arame farpado, campos minados e torres de vigia, permanecia como símbolo da Europa dividida. Mas os dois lados estavam desenvolvendo foguetes de longo alcance, em parte graças aos projetos dos cientistas alemães do tempo da guerra, que desenvolveram o foguete V1. No outono de 1962, Khrushchev decidiu estabelecer uma base de foguetes nucleares em Cuba, mas o serviço secreto americano soube disso. O presidente americano John F. Kennedy agora divulgou um ultimato. Ele diria: intimo o presidente Khrushchev a suspender e eliminar esta ameaça irresponsável, clandestina e provocativa à paz mundial. O mundo reteve a respiração, temendo que a guerra nuclear estivesse bem perto. Mas Khrushchev rapidamente voltou atrás, percebendo que o armamento nuclear americano ainda era muito maior do que o seu, e os mísseis foram removidos. As formas principais de envio continuavam sendo os aviões e os mísseis terra-a-terra. Mas agora havia se juntado a eles uma terceira, o submarino balístico nuclear. Estava formada a tríade nuclear estratégica. Ela era baseada na teoria de que todos os meios de disparo não poderiam ser controlados ao mesmo tempo, assim mantendo o que se chamava de capacidade de segundo ataque. Mas na década de 70, os dois lados começaram a reconhecer que possuíam muito mais armas nucleares do que o necessário. Não só a corrida às armas nucleares estava aumentando em tensão, como se tornava cada vez mais dispendiosa para se manter. Os problemas com a economia aumentavam conforme a União Soviética se esforçava em acompanhar a tecnologia armamentista do Ocidente. Brezhnev morreu em 1982. O novo premier, Yuri Andropov, morreu 2 anos depois, e o seu sucessor 1 ano depois. Mikhail Gorbachev, um homem muito mais jovem, subiu ao poder. Gorbachev percebeu que os problemas da economia soviética e a crescente insatisfação no leste europeu significavam que o bloco oriental não poderia continuar mantendo a corrida armamentista. Numa série de reuniões com o presidente Reagan, Gorbachev chegou a um acordo na grande redução de armas, nucleares ou não. Mas a Europa Oriental não seguiu, mantendo governos comunistas de linha dura, especialmente na Alemanha Oriental. Mas suas populações tornaram-se crescentemente impacientes por reformas, e a situação chegou ao auge em 1989. Na Alemanha Oriental, um crescente número de refugiados entrava na Alemanha Ocidental através da Hungria e da Áustria. Incapaz de controlar o êxodo, o presidente Erich Honecker renunciou, mas os acontecimentos haviam ido longe demais para que seu sucessor retomasse o controle. Em 9 de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental concordou em liberar o acesso entre Berlim Oriental e Ocidental. No dia seguinte, multidões se juntaram no Muro de Berlim e começaram a derrubá-lo. Apesar da OTAN só ter declarado o fim da Guerra Fria em junho de 1990, as multidões no portão de Brandenburg, em Berlim, sabiam que a ameaça da guerra havia recuado para além do horizonte e rejubilavam-se pela antevisão de uma nova era de paz e cooperação. A década seguinte, entretanto, rapidamente revelaria novas tensões e conflitos.